Eu vou dar o meu pitaco aqui também sobre a seleção brasileira. Se a gente olhar direitinho as três últimas Copas, contando com 2026, a gente percebe nitidamente que foi dedo do treinador. As duas últimas, faltou o Tite, principalmente nas partes principais, né? Na última foi o Brasil perdeu da Croácia, e aquele lance lá que o Neymar fez um golaço e tal, depois a Croácia foi lá e empatou e o Brasil perdeu nos pênaltis. Ali faltou o dedo do técnico, né? Primeiro, não colocaram o Neymar para fazer o primeiro gol. Todo mundo lembra disso, ou a maioria lembra. A segunda, pessoal, né? O de ontem, né? A segunda. A terceira Copa, eu tô falando das três, a terceira Copa de ontem, também foi o lance, perdeu por causa do técnico. O jogador perdeu o pênalti? Perdeu. Teve oportunidade? Não fez. Isso é na vida. Quando a gente tem a oportunidade e a gente não faz as coisas certas, a gente é punido por isso. Normal, isso faz parte da vida. Mas o Brasil não atacou. Cara, a gente que gosta de futebol, principalmente a galera um pouquinho mais entendida no futebol, sabe que foi estratégia do Ancelotti e era assim. Ele falava que ia jogar com quatro atacantes, né? E assim, tentou fazer isso ontem, né? Então, era o quê? Pegar a bola, deixar a bola com o adversário e o adversário perder a bola e jogar para o Vinícius Júnior ou de repente para o Matheus Cunha, né? E para fazer o gol. Enfim, foi isso. Aí a gente tem toda aquela galera, né? Tem a galera, né, que torce contra, tem a galera que chora porque o futebol ainda para muitos é uma referência de felicidade, né? A gente tenta procurar felicidade ali, até porque muitas vezes a gente tem tantos problemas e coloca ali o futebol ali como uma realidade, né? Para muitos aí, quem sabe, a gente sempre fala isso, né? É como se você tivesse um deslocamento das suas tristezas e coloca aquilo ali no futebol para esquecer, né? Um pouco da tristeza da vida, vamos dizer assim. Mas a gente tem que entender que isso é apenas uma partida de futebol. Vamos preparar para a próxima Copa. E quem foi que disse que o Brasil vai ganhar a próxima Copa, pessoal? Né? Não dá para saber. A gente vê algumas seleções, como a França, né? É nítido que a França tem jogadores melhores, né? Para mim é a melhor seleção que tem é a França. E quem foi que disse que a França vai ser campeã? Não dá para saber. Futebol não é assim. A gente sabe que futebol não é assim. Ontem o Brasil teve todas as chances do mundo para ganhar aquele jogo e não ganhou, porque assim é o futebol. Agora, isso é uma partida de futebol. É apenas uma partida de futebol. Isso é esporte. Um ganha, outro perde. Um ganha, outro perde. Ontem foi o dia do Brasil perder. Aí a gente fica, e é um barato, né? A gente vê algum jornalista que meteu o pau no Brasil. Vou falar o nome aqui, Casagrande é um deles. Né? Ele tem uma indiferença com o Neymar absurda, né? Eu acho que, sei lá, ele tinha que fazer, eu penso que pessoas que tratam um com o outro, assim, igual ele trata, né? O Neymar, assim, eu acho que, porque a gente sempre tem que fazer aquela pergunta, por que essa pessoa mexe muito comigo, né? É porque, de repente, é o espelho dele, né? Então, assim, a gente vê tantos, né? Outras pessoas choram, né? Eu vi o Galvão Bueno, né? Poxa vida, 76 anos, a vida dedicada à seleção brasileira. E é importante a gente dar os parabéns assim, para pessoas igual a ele, né? Galvão Bueno, e um cara que foi bem sensato ontem também. Isso mexe com a gente. Vamos falar, eu fico triste porque o Brasil perdeu, claro, sou brasileiro, pô. Muito brasileiro. Mas não sofrer. Por quê? Porque a gente perde, de repente, o jogo e a gente entra nesse sofrimento, né? Parece que morreu alguém. A gente entra no luto. A gente literalmente entra num luto, pessoal. Luto. Sabe o que é luto? É como se você tivesse perdido algo muito valioso na sua vida. E aí vai demorar aí uns 4, 5, 6 meses para a gente entrar no eixo, né, e recomeçar. E isso é para a vida. A gente não é assim, quando a gente perde um ente querido, ou sei lá, de repente um casal se separa, ou perde um bem, um desemprego, alguma coisa, o sentimento é o mesmo, é o sentimento de perda.
Mas a gente tem que entender que esse sentimento de perda que acontece ontem, que aconteceu ontem com os brasileiros, né, é apenas um esporte. Eu entendo, eu entendo a nossa tristeza, mas a gente tem que entender que isso é apenas um esporte, um ganha, outro perde, um ganha, outro perde. E para mim, como um que gosto muito, sou corintiano, daqueles, pô, demais o Corinthians, mas a gente tem que entender algumas coisas, né? Que ontem o Brasil perdeu por estratégia do técnico, né? Eu vi outros técnicos, né? Igual o Vanderlei Luxemburgo, metendo o pau no Ancelotti ontem. Cara, esse cara também teve a oportunidade de ir para a seleção e não fez nada, entendeu? Isso foi um excelente técnico, mas na seleção não fez nada, pô. Qual foi a contribuição dele para a seleção? Muito pouca. Né? Talvez nos times que ele teve, igual principalmente Palmeiras, jogou também pelo Corinthians e tal, que revelou algumas pessoas. Olha que interessante, vamos lá falar sobre técnico aqui, já que é pra gente falar sobre isso. O Felipe Scolari, ele ganhou 2002 com uma seleção fantástica e levou de 7-1. O mesmo técnico. Não é? Em 2002, ele já tinha perdido uma Copa antes, que foi a Copa de 98 para a França. E ali, muita gente fala que provavelmente tinha um contexto político ali que fez, né, sei lá, aí já seria a teoria da conspiração, né, que a França perdeu aquele campeonato, o Brasil perdeu aquele campeonato para a França, né, porque fez corpo mole, né, coisa assim desse jeito, enfim. Lógico que não dá pra gente confiar em nada, pessoal, não dá. Tem coisas que é melhor a gente não saber, sabe o que é? Tem coisas que é melhor a gente não saber. E isso é na vida, assim, sabe? Tem coisas assim. Ó, veja só, a gente tá falando sobre futebol, mas tem milhares de coisas acontecendo. Milhares de coisas acontecendo. Quem é que fala do terremoto da Venezuela, por exemplo? Quem é que fala de mais de 3 mil mortos na Europa devido ao calor? Quem é que está falando sobre o El Niño que está para acontecer e que a gente, brasileiro, precisa se preocupar sim? Não, mas aí vem o esporte, né? Uma paixão nacional e tira esses nossos pensamentos, né? Cara, é óbvio, né? O homem sempre vai estar à procura do prazer e do bem-estar. Sempre. Atrás do prazer e do bem-estar. Então não seria diferente ontem numa partida de futebol. É um momento de alegria, é um momento dos que são indiferentes serem dos diferentes serem indiferentes, né, se abraçarem, né, no momento do gol, né? Tem gente que se abraça sem conhecer numa partida de futebol, é assim. É um ensinamento que a gente tem numa partida de futebol, cara. Tem gente que reza pro seu time ganhar. Ué, mas calma aí, como que eu vou rezar pro meu time ganhar se o outro também reza pro time ganhar, pô? Não existe isso, né? Não existe isso, né? Então o que a gente faz, né? O que a gente faz? A gente faz assim, é uma partida de futebol, vou continuar torcendo para o meu país, vou continuar torcendo para o meu Corinthians, mas com certeza sofrimento não vai entrar no meu coração. Até porque eu já tenho tantos problemas, cara. A gente tem tantos problemas, velho, que não dá para entrar esse sofrimento no nosso coração, entendeu? E eu vou te falar mais, tem muita gente pensando igual a mim, tá? A gente vê, principalmente, eu vejo aqui dentro de casa, eu já estava conversando com minha filha, a Fefe. Aí eu falei, e aí, Fefe, papai, eu vou ser sincero, você sabe que eu não sou muito ligada a isso, mas não é só a Maria Fernanda, minha filha, que não é muito ligada a isso. Tem muita gente que não está muito ligado a isso. Mas sabe por quê? Eu vou te explicar por quê. Porque o Brasil, ele vive numa fase diferente. Nos anos 70, vamos lá, 60, 70, 80, 90... o Brasil sempre foi um país de muito sofrimento, cara. Necessidades básicas, como comida, como água, saneamento básico. Hoje, nos anos 2026, não que isso não exista, existe muito e ainda existe talvez na maioria do nosso país essas necessidades. Mas também tem muita gente que tem pensamentos diferentes.
Por quê? Ah, eu estou ligando a necessidade básicas ao futebol? Não, não é isso. É que eu estou tentando falar para você é que muitas vezes a única alegria que a gente tem é o futebol. E a gente sabe, estudos falam que o futebol ele é o termômetro do teu país. Vamos lá, a Itália já tem 3 Copas que ela não vai. Vai lá na Itália. O país fica, com licença da palavra, fica puto da vida porque a Itália não vai à Copa? Lógico, cara, lógico. Todo mundo gosta de esporte. Mas é prioridade? É isso que a gente tem que pensar. É prioridade? A Alemanha não perdeu a última Copa agora? Pô, também foi pior que o Brasil. Ela saiu da... No pior não, foi em oitavo também, né? Nas oitavas. Não, oitavas não, 16 avos, né? Ela perdeu para o Paraguai. Então, e como a Alemanha, vai ser diferente do Brasil? Não, porque ela vai tratar com indiferença, porque é um esporte que todo mundo gosta, mas não com sofrimento. Ou para muitas poucas pessoas com sofrimento, né? Não dá para generalizar, não tem como generalizar nada. É isso. Então a gente tem gente dentro que gosta de futebol. E é interessante, tem umas pessoas, né, que é contra o país, né? Então, por exemplo, o país, o jogo tá rolando, a Noruega marca o gol e a pessoa fica feliz. Aí, cara, são exceções, pessoas assim, porque não é todo mundo e é bem a minoria e tem que verificar porque a pessoa é desse jeito. Aí é uma questão pessoal, aí não dá para saber. Tem outros que é o dono da verdade, né? Igual eu já te falei de jornalista, né? Somente o Casagrande, como os outros, né? Se acha o dono da verdade e aí começa a meter o pau, isso, né? E aí, lógico, é muito mais fácil. Você imagina quantos times jogaram ali? Apenas um é campeão, não é? Então a probabilidade da gente sair numa Copa do Mundo é muito grande. É muito grande. Né? Para ser campeão é quase impossível, vamos dizer assim. Isso eu estou falando de todos os países que participaram da Copa. Tem aquelas pessoas que sofrem, mais uma vez, né? Eu estou falando sofrimento como se fosse um luto, chora-se, né? se desespera, né? E tem outros que é indiferente. Esses indiferentes, que assim, se ganhar bem, se não ganhar, tá tudo bem também, tá crescendo esse tipo de pessoas. Muito, está crescendo. Por quê? Porque as necessidades delas são outras. Tá? Não tem mais aquela necessidade que apenas o futebol é um meio para que eu seja feliz. É isso. Então, essa interligação, né? Eu queria falar isso, eu achei interessante isso, porque como psicanalista eu acho que a gente tem que pensar os porquês da vida, né? Coloco na conta do Lancelotti essa Copa do Mundo e também, né, ao acaso dos jogadores e não ter feito um bom serviço, né? Não fez. Teve a oportunidade, isso faz parte da vida. Veio uma oportunidade. Se você não fez, não agarrou essa oportunidade, outro vai agarrar. E assim que seja, e assim que é a vida, né? O Haaland, todo mundo sabia que ele é um grande jogador. Teve a oportunidade dele, ele foi efetivo e fez, né? Se você é efetivo na sua vida, você vai ter sucesso. Se você não é efetivo na sua vida, você não vai ter sucesso. Agora, lógico, é importante persistir, né? Bem, eu não ganhei hoje, mas eu posso ganhar amanhã. E eu vou lutar para isso. Isso também faz parte da vida. Legal, pessoal? Ficou longo aí, 13 e quase 14 minutos de bate-papo aqui. Mas achei importante falar sobre isso, né? E ainda posso falar assim, vai Brasil, né? Vai Brasil, isso é futebol. Daqui a pouco meu Corinthians tá jogando e a gente esquece novamente. E vai Corinthians, abraço a todos, é isso.